Paz e graça, bem-aventurados em Cristo. É momento de refletir. Nosso texto áureo, ele está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 31 a 34. Lá está assim: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Porém, ele, Jesus, lhes disse: A minha comida, que tenho para comer, vós não a conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguma coisa para comer? E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, Jesus, neste exato momento, me refiro às Escrituras, ele se encontra nas proximidades de Samaria. E esse diálogo com os seus discípulos, ele se dá logo após ao encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Aquela mulher que vai com cântaro apanhar a água ali em Sicar, na fonte de Jacó, e Jesus lhe pede água para beber. E logo em seguida, então, os discípulos chegam, porque os discípulos haviam ido até a cidade mais próxima para comprar alimentos, porque eles estavam sem se alimentar já há algumas horas. Então Jesus tem esse diálogo com eles, tentando fazê-los entender que a comida terrena, ela não é a prioridade para ele, que a prioridade de Cristo é comer a comida que vem dos céus. Em outras palavras, é fazer a vontade de Deus que o enviou. Olhando de uma forma muito lógica ou humana, é possível até entender que parece que Jesus não se preocupava-se muito em se manter alimentado e saciado. Mas é apenas uma colocação humana. Claro que Jesus se preocupava sim com a alimentação, só não a colocava em primeiro plano. Porque se Jesus não se preocupasse com a alimentação, ele jamais teria feito a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, lá em João capítulo 6, versículo 9 em diante. Na verdade, Jesus nos traz um ensinamento visando a principal prioridade. Jesus, ele deixa as suas necessidades pessoais de lado e foca o mais importante de seu ministério, que é a ceifa, que são as almas que precisam receber a salvação. Jesus sabe que tem um tempo determinado para cumprir as suas prioridades, as prioridades de seus destinos, e ele não perderá tempo algum com nenhuma necessidade humana. Jesus diz que já tem o seu alimento para comer, mas os discípulos não conhecem esse alimento. Na linguagem de Jesus, requer uma interpretação espiritual, mas os discípulos a interpretam de uma forma literal. Jesus está anulando a si mesmo como prioridade. O seu coração está cheio de amor pelas almas, pelas vidas. A sua fome era sedenta por almas e um desejo sobrenatural de concluir a vontade de Deus. Os discípulos ainda não entendem ou ainda não haviam entendido que as nossas energias espirituais,
elas sofrem sempre reposições quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, esta obediência alimenta nossa alma e espírito. Lá no versículo 35 de João 4, esse que nós acabamos de ler, Jesus faz uma pergunta. Não me digam que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Jesus agora começa a falar sobre a ceifa. E em seguida, ele mesmo responde para os seus discípulos. Olhem para os campos, como estão brancos, e o tempo é este, o tempo é agora. Esta deve ser a nossa prioridade. E eu aproveito esse gancho para perguntar para você, qual tem sido a sua prioridade no reino de Deus? Como você tem pensado acerca do reino de Deus? Será que você tem pensado como os discípulos? Ou será que você pensa como Cristo? Você já se deu conta que também todos nós temos um tempo determinado para cumprir o propósito de nossas vidas? No tempo que estamos vivos? Você já percebeu que também temos o hábito de protelar as coisas para o amanhã? Semelhante aos discípulos, eles disseram, daqui a 4 meses, e será pronto para ceifar. Em outras palavras, eles estavam dizendo, amanhã nós faremos. E Jesus então vem e traz uma ideia completamente oposta. O tempo é agora, o tempo é este. Olhe para os campos, estão brancos. E parece que nós tomamos o mesmo raciocínio dos discípulos. E muitas vezes nós dizemos, amanhã eu começo uma nova etapa na minha vida. Amanhã eu assumo uma maior responsabilidade com as coisas de Deus. Amanhã eu ajudo meus pais, irmãos e amigos. Amanhã eu começo a leitura da Bíblia e eu a concluirei consecutivamente. Amanhã eu passo a fazer parte de um ministério na igreja. Amanhã eu começo um programa de jejum e oração muito profundo. Amanhã eu me esforçarei muito para não cometer os erros de hoje. E amanhã, e a lista continua, e a lista é grande. Nós temos o hábito de deixar tudo para o amanhã. Mas Jesus quer te dizer agora que o tempo é este. O tempo é agora. O tempo já chegou e devemos fazer tudo o que está em nosso alcance, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, em nome de Cristo. Às vezes parece que esperamos pelo tempo mais adequado, conveniente, por um tempo especial ou um dia especial. Mas Jesus está dizendo, olha ao seu redor, o tempo é agora. Não dá mais para perder tempo. O tempo é este, o tempo é agora. Olhe para o ciclo de sua convivência e veja quantas pessoas sofrem sem Jesus. Chegou a hora de focar menos em nós mesmos e priorizar mais o nosso próximo. Talvez você possa até dizer, mas pastor, são tantas lutas e necessidades. Mas você precisa entender que agora chegou o tempo de mudanças. Chegou o tempo de mudar. A nossa necessidade deve ser semear no próximo e amanhã colher em nós mesmos. Esse é o princípio da colheita espiritual. Nós semeamos salvação no outro e nós colhemos salvação em nossas casas. Nós colhemos salvação em nossos cônjuges quando nós semeamos nos outros. Nós colhemos salvação em nossos filhos quando nós semeamos nos filhos dos outros. Nós colhemos salvação em nossos irmãos quando nós semeamos salvação nos irmãos
dos outros. Esse é o princípio da colheita espiritual. Qual seria o preço de sua salvação e das soluções de todos os seus problemas? O que você estaria disposto a investir no reino de Deus para alcançar o sucesso nessas áreas? Deixa eu lhe dizer algo. O preço maior já foi pago por você. As suas lutas já foram vencidas. Há uma promessa de salvação sobre os seus. Existe uma superação sobre todas as dificuldades que você tem enfrentado. Já foi determinado isso. Deus já emanou esse poder sobre você. Existe essa capacitação dentro de você. Mas para que isso se materialize, mas para que isso ganhe força, você precisa deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida em todos os aspectos. Eu já estou quase encerrando. E permitir que Ele te direcione em todas as coisas. Permitir que a sua mente seja focada somente nas prioridades de Deus. E transformar tudo que é de Deus em sua comida espiritual, assim como Jesus fez. Tomar como prioridade as coisas de Deus. E aí, gradativamente, tudo ocorrerá na sua vida como se fosse um processo milagroso, uma ação de Deus. O poder de Deus manifestado em todas as situações que você julga difíceis na sua vida. Eu termino encerrando. Qual a sua prioridade? Como você tem enxergado a sua prioridade? Com a visão dos discípulos ou com a visão de Jesus? Que o Espírito Santo de Deus coloque em você a visão de Cristo em tudo que você fazer. Eu encerro por aqui. Que Deus te abençoe, reflita nessa palavra e que ela construa vida abundante em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.